do serviço público, etc. E nós ganhamos nada mais, nada menos do que 10 bi dentro do orçamento. 10 bilhões no orçamento não significa absolutamente nenhum, não significa nem 1% do orçamento do governo federal. Nós fizemos aquela enorme greve, e, inclusive, que eu acredito que foi vitorioso, porque nós construímos a unidade naquele momento, mas para conseguir, de certa forma, uma migalha. Mas quando o governo senta com os empresários, no outro dia sai de canetada a medida provisória que desonera a folha de pagamento do segmento X, que tira do orçamento 30 bilhões de reais, com a conversa com 5, 6 empresários. Isso é importante de compreender por quê? Porque é só a gente tentando construir essa unidade que a gente vai mudando. Esse aumento que o companheiro falou, que nós lutamos nessa greve agora, de 5%, nós não tivemos. Então, nós não temos, voltamos desse jeito, não temos nada. Quando a gente quer alguma coisa, estamos lutando muito. Cheguei de Brasília ontem, inclusive falei com o deputado lá na comissão, para votar o PL 3848-2008, que nos dá direito a voltar para o regime jurídico único, que nós não voltamos. Nós estamos totalmente alheios nesse quadro que eu acabei de falar. Mas, especificamente, em relação à questão do servidor administrativo, é importante compreender que, além do problema do serviço público, está associado a um problema do mundo do trabalho. E essa questão do mundo do trabalho é importante compreender o seguinte: por exemplo, quando a gente tem hoje um companheiro servidor administrativo que se aposenta, ele não é mais substituído por um novo ingressante do serviço público mediante concurso. Os órgãos, o que eles fazem, na grande maioria das vezes? É a terceirização. Então, o que faz cada vez mais é o próprio governo, a partir de seus representantes, estimular a precarização do mundo do trabalho dentro do serviço público. Mas uma coisa que é muito preocupante é a questão, gente, da terceirização. Mas veja bem, no início do governo Lula, no início do primeiro governo dele, foi criada a Mesa Nacional de Negociação. Que no decorrer do tempo se falava Mesa Nacional de Enrolação. E é verdade. Por quê? Olha, lá estava colocado os 3 pontos que eu guardei nesse documento. A questão dos anistiados para se resolver. Levou-se 8 anos para o Lula resolver. A questão da terceirização. Que em 2003 teve um documento que até 2004 se acabaria, se seguiria essa questão da terceirização. O servidor público ele vem acumulando um conjunto de perdas após a aprovação da Constituição de 88. O marco ali aprovou a Constituição de 88, no dia seguinte nós começamos a acumular inúmeras derrotas, né? E o quadro permanece por todos os governos que passaram até hoje, né? Desde a aprovação da Constituição de 88. Quando eu entrei aqui, nós entramos aqui, os colegas aqui, aí muitos aqui ex-tabelistas, a gente já falava naquela época, 82, doutor Márcio, em plano de carreira. Discutimos isso aqui na época do plano de carreira. Há um bocado de tempo, né? E aí falta, Chico Lopes, eu acho que falta é a questão de vontade política de atender os servidores administrativos do Brasil inteiro. No tempo do Sarney, nós tínhamos, né, Léo? Nós tínhamos um plano de carreira pronto e acabado, da mesa do senhor presidente Sarney, hoje é senador. Prontinho do tempo da secretária Leire Brito, que hoje é escola. Esse plano estava pronto, e eu e outros aqui, outros participando desse plano aqui, para saber assinar. Foi falado do lixo. Até hoje, não saiu o plano de carreira. No governo Lula foi criada uma mesa de negociação, e a gente compreendeu isso, quem está acompanhando isso, e devemos participar, acompanhar, não teve muito avanço. Não teve muito avanço. E o servidor administrativo do Ministério da Fazenda, aqui no Ceará e no demais resto do Brasil, ele desempenha funções e papel relevantes, importantes. Eu acho que tem um colega da mesa que disse que, independente de, né, que seria o procurador, né, o doutor Ricardo, né, que disse que, independente de ser procurador, ser administrativo, tem a sua importância dentro do serviço público e dentro do seu órgão que ele desempenha. Eu sou da direção do Sindicato, Sindicato de Autores da Receita, estou no quadro que, de certa forma, tem uma carreira minimamente estruturada, mas dentro da direção do Sindicato a gente tem a clareza e a compreensão da gravidade que se encontram os companheiros servidores administrativos dos demais órgãos que compõem o Serviço Público Federal.
Tanto é assim que a gente tem estimulado muito o fortalecimento desse fórum permanente de defesa do serviço público, né? A construção dessa unidade, a incorporação de todas as entidades que representam qualquer servidor público para dentro desse fórum, porque a gente entende que é só da força da união é que nós construímos a força necessária para mudar essa correlação, como o Elinete falou muito bem. A companheira Chico Lopes, ele sabe muito bem disso, a gente tem travado várias batalhas e ele tem contribuído e, de certa forma, ajudado muito nós, servidores públicos. Inclusive, é importante registrar que votou contra a aprovação do Fundo de Previdência Complementar lá em Brasília. Até puxou o orelha lá no governo. Primeiro, agradecer o convite das companheiras lá em Brasília e me convenceram a assumir mais essa tarefa. E segundo, dar bom dia a todas as mulheres presentes aqui. Bom dia. Bom dia. E aos homens, bom dia. Bom dia. Porque nós, homens e mulheres, que vamos fazer esse país ser aquilo que nós queremos para o nosso futuro, para os nossos filhos. Eu queria cumprimentar os companheiros da direção e da mesa para ganhar tempo, em nome do nosso doutor Raimundo Marcília Molina. E eu entrei no serviço público por acaso. Era vendedor de jornal, empregado de família, vendedor de diabo. Como todo menino da minha geração que morou na Pregatura, Pernambuco, não sou nem um herói, nem um derrotado. E entrei na prefeitura, tinha um cadinho lá sentado. Eu perguntei, se eu for para esse pessoal, para ter emprego. Eu digo, eu posso? Eu disse, pode. Eu lá me sentei com meu jornalzinho lá, com meus 12 anos. Isso era 17 de novembro de 52. Até hoje eu sou funcionário da prefeitura, aposentado. Não diferente do senhor e senhora, estou crescendo como rabo de cavalo. Minha primeira atividade política foi no sindicato, não, na Associação dos Servidores Municipais, da Secretaria de Fazenda, porque nós, servidores públicos, não podíamos ter sindicato. Só em 88 que começou. E eu, em 64, eu me meti, conheci Tarcísio Leitão, não sei quem, com 14 anos. Em 64 eu pego 4 horas de inquérito na Comissão Geral. Fui indiciado na Comissão Geral de Inquérito. Passado de comunista. Foi bom porque eu não sabia o que era, me animei e hoje eu sou comunista com muita tranquilidade. Fui indiciado. Passei um bocado de tempo na geladeira. Eu entrei num tal de quadro para obras. 10 anos sem férias, sem nada. E minha aprendizagem sindical se deu ali. Agora eu queria dizer para os senhores que essa frente ela tem importância, mas nós temos que ver a correlação de força. General que vai para a guerra, olha para trás e não tem soldado, pelo contrário, o general tem que estar atrás olhando os soldados para poder fazer a batalha. Ele tem que pensar estratégia, etc. Então, gente, eu acho que a primeira coisa, os sindicatos nossos, nós estamos passando por crise. Porque foi no sindicato, um sindicalista como Moura Beleza, Tarcísio Leitão e tantos outros, que me despertou a importância da participação política do trabalhador e da trabalhadora no sindicato, que é uma escola de formar as pessoas. Se essa pelegada ficar aí, mas vai ter a resposta. A sociedade avança, independente da minha e da tua vontade. Não tem essa história. E vem cobrando juros e correção monetária. Porque ontem o fulano era sindicato, eu está ganhando 50 mil no fundo de previdência. Você não vai querer que ele seja mais sindicalista. Você não vai querer que ele diga que isso está ruim. Tem? Não vai dizer que isto. Acho que as nossas lideranças sindicais têm que se aprofundar, estudar e ser vital. Não pode ser só economicista. Não pode ser só economicista. Por exemplo, a saúde do Brasil sempre foi difícil, mas agora está pior. Ou não?
Mas nenhum sindicato, com raras exceções, tiveram coragem de ajudar a gente a não derrubar a CPMF. E quem é da Fazenda sabe por que derrubamos a CPMF. É sabendo disso. Porque nós pegamos um bocado de gente cabeludo, não, gente graúda. Mas a imprensa é um grande partido e começou a dizer que era o povo que pagava, etc. É exatamente que não pagava, era o povo. Porque duas coisas não se faz na vida: em se ensinar sem saber e pagar sem ter. Se eu não tenho, não tem diabo nenhum que faça eu pagar. Se eu não sei, não vou ensinar nunca. Mas meter isso na cabeça. Está aí, e quem precisa de saúde pública somos todos nós, mas principalmente o pobre. E nós, eu vi muito líder sindical chamar na Câmara, gente, não, isso é besteira, isso não. Outra, nós temos que dar atenção, e alguém falou aqui, se não me engano foi você, sobre o orçamento. Nós estamos com a campanha para ser feita agora, e o sindicato ajude, de um orçamento impositivo, porque botou lá tem que ser pago. Não vai mais ter contingenciamento, etc. e tal, no orçamento, porque talvez no mundo seja um país que não tem orçamento impositivo, já seja o Brasil. Parece besteira, mas botou lá, aí vai deixar de ser um orçamento fictício. Porque o orçamento do Brasil, pegar prefeitura de Calcaia, aí pegar de Maranguape, era a mesma coisa. Eu criava as despesas, depois ia pensar como é que tinha receita. E ninguém consegue entender para o povo que a feitura do orçamento, a discussão do orçamento é importantíssimo não só para o servidor público, mas para as políticas públicas. E o sindicato tem que fazer isto. O problema é este, que na hora dá um pau, etc e tal, e eu levo o pau à vontade. Mas não desisto, porque eu tenho um objetivo na minha vida. Então tem um bocado de distorções políticas que passa pela nossa cabeça como, para lá, tira esse. Então a política, nós servidores públicos, nós devemos ser muito mais preocupados, porque quem o serviço público é quem dá direcionamento para o país, para isso, para aquilo outro. A empresa privada corre solta. Tem coisa mais absurda que dizer oneração disso, daquilo, daquilo, e nós da Fazenda, da Receita, damos um pouco de taco. Porque quando eu dou a fábrica de Afor tem desoneração, eu vou lascar o município de Calcaia, que precisa desse dinheiro, em nome de 40 ou 50 funcionários da fábrica. E eles nem dão aumento, os desgraçados lá, nem nada. Eles nem dão aumento, nem nada. Aumenta a taxa de lucro. Aumenta a taxa de lucro. Está aqui ontem, só ontem, 14 horas, 9 horas, audiência pública sobre a anistiado dos Correios, desse miserável que está sendo, por incrível que pareça, um bom senador. Reunião com a ministra Gleice Hoffmann, Palácio Planalto. Sabe disso? Os trabalhadores de nível médio dos hospitais militares, que estão ganhando mais menos que todo mundo. 15 horas, reunião com o Sindicato Nacional de Federais Agrários, Secretaria do Trabalho, Ministério, e às vezes a gente sai 2 horas da manhã, reunido com o antigo do Vanier, que a gente tinha muita raiva dele, mas se tivesse alguém que esteja lá no céu, num bom lugar, e os que estão aí chegam a ser pior do que isso. Você sabe disso? Uma vez, eu estava sentado lá, chegamos 7 horas da noite, 9 horas, 12 horas, 1 hora da manhã. Aquele puxa-corre, nem vai para frente, nem vai para trás. Dormi, acordei, do Vanier, vamos suspender a reunião, porque aqui só tem petista. O único que tem aqui sou eu, e todo lado dos petistas. E vocês são petistas. E ficamos para o outro dia, para 9 horas, resolver um problema que podia ter sido resolvido. Porque antes dessas coisas, nós tínhamos todos fazer um concurso para o governo federal e ia.
todo mundo para um lugar só e era distribuído de conformidade com a necessidade das repartições. Então, de Getúlio Vargas para cá, nós não temos feito outra coisa senão perder direitos. Agora, nós podemos deixar de apoiar, de querer o poder, só porque nós, funcionários públicos, não temos a nossa unidade, a nossa capacidade, que já tivemos? Gente, vamos fazer uma análise política, porque eu não quero sair aqui nem como herói, nem como defensor. Eu quero sair igual a vocês, que têm o mesmo direito, que querem um serviço público de qualidade, mas quero também que se ganhe bem, que eu já sei que começo o ano eu já sei meu salário, já sei que mais ou menos quando eu vou ter de aumento, já sei que eu vou me aposentar de... Então, eu quero chamar vocês para despertar isso no nosso papel e da nossa importância, porque se eu não me valorizo, o patrão quer que eu me lasque. Por que o servidor público não tem representante? Porque o Chico Lopes, os outros chegam lá, porque tinha greve, porque tinha movimento, a gente estava aí, e hoje o voto de opinião no Brasil está desaparecendo. E lá tem nego aqui no Ceará que gastou 40 milhões e não chegou a ser deputado. Mas ele disse que vai gastar outros 40, porque ele não quer nada não, quer só essa carteirinha e um passaporte diplomático que já resolve a vida dele. Portanto, gente, eu queria dizer que eu estou... Você viu a greve da polícia? Ninguém teve coragem de lá. Ah, mas eu sei que sindicato armado não se brinca. Eu já tive confronto. Eu passei em 64, fui indiciado, fui preso, torturado, perdi emprego, depois voltei para o serviço público. É uma historiazinha bem igual a todos aqueles que querem dar um pouco de si para melhorar a vida do país. Então nós estamos aqui, por exemplo, nós temos que ter, gente, que o sindicato tem uma proposta concreta para respeitar o governo, porque se só for 5% aqui, 10% para lá, etc. Tal, qual o tipo de quadro funcionário público que nós queremos? Porque quem inventou essas carreiras de Estado não foram os procuradores, gente. Não foram os auditores, que antes tinha. Já tinha antes. E a gente fica apontando o canhão para o miserável. Mas a gente está doido para fazer concurso para ficar lá também. Então, deixa de ser hipócrita, pelo amor de Deus, porque quando eu penso com o fígado, eu não raciocino. Eu tenho que ler, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que perguntar. Tem que ser altivo também? Tem que ser altivo também. Mas chega uma pessoa para dar para o servidor, eu disse, não, mas ele é do PSTU, então aqui é para a minoria do PT do B, vai do PC do B, vamos vai! Porra, que coisa mais ridícula. Se o cara do PSDB chegar e quiser me dar apoio, tem meu respeito. Não estou assumindo compromisso com ele que ele vai me cooptar. Não estou assumindo compromisso com ele que eu vou ficar do lado dele. Mas se ele quer vir, eu vou dizer os nomes aqui das pessoas que tem aqui assumindo com a gente. Cadê, Alice Portugal, é do PCdoB. Andréa Zita, do PSDB do Rio. Entendendo? Assis Melo, sindicalista do Rio Grande do Sul. Damião Feliciano, médico.